Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Eu sou o professor Roberval Carvalho e nesta aula nós iremos falar sobre fotografias e processos fotográficos. Me acompanhe. Como objetivo, nós iremos conhecer e analisar os processos fotográficos e os tipos de câmeras presentes na história da fotografia. Você já tirou, com certeza você já tirou fotos, pelo menos com o seu aparelho celular. Mas você já pegou uma câmera fotográfica? Já saiu fotografando por aí? Claro que você está na era digital, da fotografia digital. Você já usou uma fotografia analógica? Você já tirou uma fotografia usando o processo analógico? Você já teve uma câmera analógica ou já chegou a entrar em contato com uma? Será que é diferente, a experiência é diferente entre tirar uma foto pelo seu celular e usar uma câmera analógica para tirar uma foto? Vamos juntos. Pense comigo. Você sabe o que é uma câmera analógica? Você gosta de fazer selfies? Pessoal, a palavra fotografia vem do grego e significa desenhar com a luz. Bom, você sabia que a palavra fotografia surgiu no Brasil? Um francês que aqui morava, nos tempos do imperador Dom Pedro II, é quem deu o nome a esse processo de registrar a imagem, usando processos químicos. É ele quem deu o nome de fotografia. E ela vem do grego e significa desenhar com a luz, mas para registrar e fixar esse desenho em uma superfície foram feitos muitos estudos. Não foi assim da noite para o dia. A fotografia, produzida com máquinas manuais, hoje chamadas câmeras analógicas, passa por processos físico-químicos que se dão em muitas etapas. Você já viu alguma câmera analógica? Olha que curiosa essa câmera aí, gente, do lado. Para chegarmos ao que hoje nós conhecemos como câmera fotográfica, foi um longo processo e são curiosíssimas as câmeras, os tipos de câmeras que surgiram ao longo do século XX, desde a segunda metade do século XIX até os dias atuais. A câmera analógica utiliza filme fotográfico na captura da imagem. A fotografia permanece armazenada no filme em negativo e para a fotografia ser vista é necessário que se revele o filme. Esta câmera analógica e eu cheguei a ter, o prazer de utilizar uma dessa. Essa, gente, você compra o rolinho de filme, coloca atrás da câmera, tem um suportezinho lá onde você abre e coloca ela, e ela te dá a possibilidade de tirar um número X de fotos, Não é como o celular, que você pode tirar quantas fotos você quiser. E aí você tem que mandar revelar esta foto, tá? No celular hoje não, você é o seu próprio fotógrafo e o cara que vai também trabalhar os efeitos para melhorar a qualidade da imagem de sua fotografia. No processo de revelação de fotografias feitas com câmeras analógicas, há a preocupação com a luz e o tempo. Olha aqui, um estúdio, Um estúdio é um quarto escuro aonde se revelam as fotos tiradas pela câmera analógica. Elas não podem ser expostas à luz do sol. Não se pode abrir uma câmera com filme em ambiente de luz natural e por isso costuma-se manipular o filme dentro de uma sala em que não entre luz externa. Será que você acharia interessante dar alguns passos atrás e voltar a fotografar com câmera analógica, mesmo sabendo que nós já temos a digital? Será que isso torna o fotógrafo mais especial ainda ou uma coisa não tem relação com a outra? Vamos a uma atividade? Pesquise aí na sua casa se algum membro da sua família já utilizou uma câmera fotográfica analógica ou se alguém ainda tem uma. Aproveite para apreciá-la. Enquanto você pesquisa aí na sua casa ou no seu vizinho, eu vou tomar um cafezinho e eu já volto.
E aí, galera, descobriu se alguém aí na sua casa tem uma câmera analógica guardada como algo raro e precioso para se proteger? Hoje algumas pessoas ainda usam câmeras analógicas. Olha aí, alguns modelos se popularizaram como esse ao lado. Olha que bonitinha essa câmera, né, gente? Parece que foi feita para adolescentes, né? Pelo desenho dela, né? Pelo formato dela, pela cor dela. Parece uma câmera para teenagers. Você sabia que no Brasil, no início do século XIX, o artista francês Hercules Florence fez experiências com processos de captação e fixação de imagens usando uma câmara escura e substâncias químicas obtidas com um amigo farmacêutico, realizou uma imagem negativa que mostrava a paisagem vista da janela onde morava, no interior do estado de São Paulo. Olha que legal! O Brasil fazendo história, olha que curioso. A câmera escura, pessoal, ela foi inventada lá, né, no século IV, em 350, antes de Cristo, por Aristóteles, né, e era uma sala escura em que havia um orifício, né, um círculo onde passava a luz do sol e na parte oposta o sol refletia a imagem, né, que você quisesse reproduzir. Então, por exemplo, dentro dessa câmera você poderia pôr... você poderia, na frente desse orifício, pôr um celular hoje, por exemplo. Esse celular seria reproduzido na tela, que estaria do lado oposto ao orifício. E aí você poderia, isso lá, né, nos tempos de Aristóteles, na Idade Média, no Renascimento, né, por Leonardo da Vinci, você poderia reproduzir a imagem. E aqui nós temos um brasileiro que conseguiu fotografar uma imagem usando a câmera escura. Que legal, no início do século XIX. O resultado dessa experiência de 1833 é considerado uma das primeiras fotografias criadas no mundo. Uma das primeiras, porque a primeira data de 1826 por Joseph Nicéphore Niepce. Oh. Vamos conhecer algumas máquinas fotográficas que surgiram ao longo da história? Vamos juntos! Em 1839, daguerreótipo, o primeiro equipamento fotográfico criado em escala comercial. Olha aí, a primeira câmera fotográfica criada por Louis Jacques Mundet Daguerre, sócio do Niepce, o que criou em 1826 a primeira fotografia. Pois é, quando o Niepce faleceu, eles eram sócios nessa época, deu continuidade nas pesquisas do Niepce e ele acabou levando a melhor, ficou com todo o lucro, né? Ele criou aí os daguerreótipos e isso foi uma febre universal que fez com que as pessoas, todo mundo quisesse ter uma câmera dessa. Gente, ela não era fácil não era leve não, tá, gente? Ela era pesada. Em 1888, olha aí a Kodak número 1, primeira câmera a utilizar o filme de rolo destinado ao fotógrafo amador. Sabia que o inventor da Kodak lucrou muito com essa invenção dele? Porque ele vendia a câmera e ainda dizia que por $10 ele revelaria a sua câmera e devolveria a câmera com outro rolo. Olha que legal, que sacada! E nisso ele expandiu-se para o mundo, ficando bilionário. E a morte dele é curiosa. Vão pesquisar como o inventor da Kodak morreu. Em meio a tantas novidades, foi encomendada a George Raymond Lawrence uma fotografia, que é o ano em que ele nasceu e que ele faleceu, uma fotografia de um trem, para a qual esse fotógrafo estadunidense criou a gigantesca câmera fotográfica Mammoth, que se vê na imagem. Olha, para tirar a fotografia de um trem, precisava de uma câmera com uma lente deste tamanho, para poder reproduzir esta imagem deste trem. Olha que legal o tamanho desta câmera, pessoal. Foram muitos foram várias as criatividades utilizadas por essas pessoas desde o início do surgimento da fotografia. Em 1950 temos a Capsa pinta vermelha, assim que ela era conhecida. Olha aqui a pinta dela, olha que bonitinha. Primeira câmera de fabricação brasileira, olha que bonitinho, gente, parece uma caixinha de som, né? O formatinho dela aqui, ó, mudar a estação, olha que show de bola. Vamos lá, seguindo em frente. Em 1881, a Sony Mavic, a primeira
câmera eletrônica da história. Olha, ela já se modernizando, ganhando um aspecto mais moderno, mais anos 90, né? Olha que bonitinho, olha aí, 1980, lá nos anos 90 já vai ser uma câmera, as câmeras já vão ter mais esse formato. Agora que a gente conheceu alguns tipos de câmeras, né, de aparelhos de câmera fotográfica, vamos a mais uma atividade. Quais mudanças você consegue perceber entre os tipos de câmeras fotográficas desde seu surgimento até a atualidade? Pense, eu já volto.
E aí, galera? Que mudanças você conseguiu perceber entre os tipos de câmeras fotográficas desde o seu surgimento até a atualidade? Com certeza tem várias e vale a pena dar um tempinho mais para estudar um pouco mais a respeito da história das câmeras fotográficas. Pessoal, depois de alguns anos, popularizaram-se as câmeras digitais que não precisam de papel fílmico para revelação. As fotos ficam armazenadas em cartões de memória, mas hoje o mais comum são fotografias feitas nas câmeras embutidas nos próprios celulares. Aposto que algum de vocês que estão me assistindo nesse momento, hoje ainda, já tirou uma foto e postou lá na sua rede social, no Instagram, no Facebook, no Twitter, com certeza, né? E isso é febre. Isso é febre. O celular na mão de uma pessoa hoje é febre. É a substituição do arroz e do feijão, hein, gente, se duvidar. Porque às vezes a mãe tem que brigar com a criança. Larga o celular, come, vê se vem comer. Então, o celular hoje na mão de uma pessoa pode ser a possibilidade que alguém precisa para explorar a sua curiosidade de tirar belíssimas fotografias e quem sabe, de repente, ser reconhecido como um fotógrafo sui generis. Pessoal, você já viu a câmera Pinhole? É uma máquina fotográfica sem lente. Olha a fotografia dela aí. A palavra vem do inglês pinhole, buraco de alfinete. Este tipo de fotografia é uma prática econômica e simples, pois utiliza uma caixa qualquer em que a luz não penetre. Olha que legal! E você pode fazer uma na sua casa. Olha aí. Você quer aprender a fazer uma? Acesse o link ou utilize o QR Code, o leitor de QR Code do seu celular, para ver o passo a passo de como criar uma câmera Pinhole e produzir uma fotografia. Olha, está na hora de você fazer essa experiência aí na sua casa. Use o QR Code da câmera do seu celular e vamos explorar este universo fantástico. Nessa aula, galera, nós vimos sobre os processos fotográficos e os tipos de câmeras fotográficas ao longo da história. Eu espero que você tenha gostado e até breve!